Olá pessoal, eu quero novamente falar sobre o assunto com vocês, adultério. Vão entender por quê. Hoje quero mais falar sobre renúncias, sobre arrependimento desse tipo de pecado, pecado do adultério, pecado da prostituição. Eu quero ler com vocês Romanos capítulo 7, versículo 2, que diz assim: porque a mulher está sujeita ao marido enquanto ele viver, está-lhe ligada pela lei, mas morto o marido está livre da lei do marido. Versículo 3, de sorte que vivendo o marido será chamada adúltera, se for de outro, mas morto o marido, ela está livre, e assim não será adúltera, se for de outro marido. Pois bem, a Bíblia, eu vou estar lendo outros textos aqui com vocês, ela é muito clara a respeito do segundo casamento. Eu estive assistindo um vídeo e assisti 1, 2, 3 vezes, de um senhor, de um pastor de idade, já deve ter aí seus 75 anos, um pouquinho mais velho que eu, tenho 60 anos, e ele se gaba desse, que há 50 anos ele foi um dos primeiros a fazer casamento divorciado. Ele mora nos Estados Unidos, mas é do Brasil, ele está de Santa Catarina, e ele tem pregado muito contra aqueles que pregam contra o divórcio. E ele tem ensinado milhares de pessoas, porque eu vi só os comentários lá, 29 mil pessoas comentando, se eu não estiver enganado, 29 mil. Só que a grande maioria dessas pessoas estão aplaudindo. Meu querido pastor, esse sim fala a verdade. Fala a verdade do quê, irmãos e irmãs? Se a Bíblia diz que o homem está ligado à mulher enquanto ela viver, ou a mulher está ligada ao homem enquanto ele viver, se ela se separar e casar de novo, ela comete adultério. É o que está escrito, Romanos capítulo 7, versículo 2. Está escrito, é somente o pastor lá, segundo ele que sabe tudo, que é um homem muito sábio, que tem 50 anos, eu tenho 30 e poucos anos de ministério, mas nem portanto eu sei nada, eu estou aprendendo a cada dia, e vou aprender até o fim da minha vida, porque é assim que funciona. Aquele que acha que sabe demais não sabe nada. Infelizmente esse pastor está levando multidões ao inferno, pessoas que estão perdendo sua salvação devido a uma palavra mal usada desse indivíduo que se diz pastor, muito liberal demais para o meu gosto. Ele acha que tudo é normal. Ele até cita um pastor e fala veemente contra esse pastor, mas não vou citar nomes, porque eu não cito nomes, não gosto, prefiro não citar nomes, mas vocês vão entender e vão procurar e vão encontrar esse vídeo. Mas não se iluda, aquilo ali é o engodo do diabo, obra de demônios, pessoas usadas por Satanás. Claro que existem algumas situações e que a pessoa não tem como ficar com o seu cônjuge, é maltratada, é ameaçada de morte, mas aí a Bíblia ela não diz que você não pode separar, você separa, mas não diz que você pode casar. Você fez a escolha, na hora de Deus nos deixa claro que nós temos que buscar a Ele, pedir orientação dEle quando nós vamos firmar um casamento. Agora, se a pessoa fez infelizmente a escolha errada e deu errado, ela vai ter que pagar as consequências, ou seja, ela vai se separar, mas enquanto ele estiver vivo, ela vai ter que ficar sozinha, porque se ela casar de novo, ela vai cometer adultério. Não há respaldo bíblico para ela casar novamente. E esse determinado pastor, ele diz que não, pode casar, tem que ser feliz, porque Deus é um Deus de misericórdia, e se você se arrependeu,
você está arrependido, então não tem problema algum, você pode casar. Eu já vou falar sobre arrependimento para vocês. Quero ler aqui Coríntios. 1 Coríntios, versículo 10, capítulo 6, versículo 10, ainda Paulo falando: não errei, nem os fornicadores, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Então, olha que a Bíblia diz: herdarão, não herdarão o reino de Deus. Os adúlteros, os efeminados, os fornicadores, que é a mesma que a prostituição, se você for lá na tradução também é adultério, então não herdarão. Então, como esse pastor pode dizer que nós estamos errados, que Deus perdoa? Porque olha bem o absurdo que um deles falou, que o único pecado que leva à morte é a blasfêmia com o Espírito Santo. Verdade, o pecado de blasfêmia contra o Espírito Santo não tem perdão, não tem como se arrepender. Você blasfemou contra o Espírito Santo, você está morto, você morreu, você vai para o inferno mesmo. Mas o pecado de adultério, como todos os outros pecados, leva à morte se não houver arrependimento. Ele esqueceu de ensinar isso para eles. Você está no adultério, mas se você se arrepender, você não vai para o inferno. Se houver arrependimento, houve mudança. Mas, pasme, meus irmãos e irmãs, a forma que eles entendem, que a partir que você se arrependeu, a vida prossegue. Eu me arrependi, então eu estou perdoado, posso continuar a minha vida. Arrepender-se é renunciar. Se você se arrependeu do teu pecado de adultério, renuncia a pessoa que está ao teu lado, você tem que renunciar, porque essa é a mulher da tua prostituição, ou o homem da tua prostituição, e vai te levar para o inferno. Como você diz: mas se eu me arrepender, eu estou livre. Mas como você se arrependeu se você continua com a pessoa? Se você continua casado, está no adultério. Você continua junto com a pessoa, você está no adultério. Então a Bíblia diz que os adúlteros não herdarão o reino de Deus. Arrependimento, gente, é renúncia, é deixar o pecado de lado, é sair dessa vida de trevas, essa vida que leva para a perdição eterna. Deus não quer você perdido, não. Deus não é um Deus monstro, Deus é um Deus justo. Ele ensinou nas Escrituras, e Ele te orienta para que você não dê um passo em falso. Sabe o que acontece? Tem muitas pessoas que se orientam: não case com fulano, porque foi orado, e não é uma boa pessoa, não vai ser um bom marido. Ou não case com a fulana, porque ela não vai ser uma boa esposa. Mas as pessoas não enxergam. As pessoas estão tão sedenta pelo desejo da carne, pelo desejo sexual, que elas não ouvem ninguém. Depois elas simplesmente casam com a pessoa errada, e depois o que acontece? Divórcio, e logo elas não querem ficar sozinhas, querem casar de novo. Em outras palavras, elas querem desobedecer ao Senhor e ir para a perdição eterna. Então, arrependimento é renúncia. Não adianta dizer eu me arrependo. Alguns me chamam pastores como eu e como outros pastores que pregam sobre o mesmo assunto, chamam de idiota, de pessoas ruins, pessoas que não querem a felicidade dos outros. Eu quero muito que você seja feliz, mas no Senhor. Que adianta você ter um momentinho de felicidade aqui na terra, e quando você partir desse mundo, você ir para um lugar de tormento? Adiantou alguma coisa? Você teve por acaso, vai ter por acaso um momento de alegria daí lá? Não, só tormento eterno. Então quem fala para você com dureza, porque a palavra não é um jeito mole de falar ou de agradar, mas é a verdade que te liberta. A palavra de Deus em João capítulo 8, versículo 32 e 36 diz:
e conhecereis a verdade, e ela vos libertará. Se, pois, o Filho vos libertar, no versículo 36, serás livre. Se você conhece a palavra, se você obedece, você é livre, porque a verdade é Cristo. Se você ouve a Jesus Cristo, se você ouve esse Deus Todo-Poderoso, você vence. Agora, o divórcio, o segundo casamento, te leva para o inferno, gente. Não adianta você viver no engano. Você vai ter uma alegria falsa, uma felicidade momentânea, mais coisa da carne, porque depois você vai, infelizmente, perder a vida eterna. Alguns citam lá nesse mesmo vídeo, não o pastor, mas os que comentam, falando de Esdra, porque Esdra, ali foi falado ao povo de Israel que deixasse as mulheres estranhas que eles contraíram um casamento lá em uma outra nação pagã, e eles se baseiam nisso, que como eles casaram com uma mulher estranha, então eles têm que deixar. Não tem nada a ver uma coisa com outra. Aquela é uma situação de Israel, o povo hebreu totalmente diferente, não tem nada a ver com a situação com a qual nós estamos falando. Ali eles desobedeceram e casaram com mulheres de outra nação, e Deus trouxe a ira sobre eles, e para que eles voltassem a Jerusalém, eles iam ter que renunciar àquelas mulheres, e até os seus filhos. Isso é outra história, não tem nada a ver com o que nós estamos falando aqui. É a pessoa que não sabe interpretar a Bíblia, pessoas que não têm conhecimento bíblico, ou pessoas que têm, mas acham que sabe demais e não sabe nada, porque pega lá o texto e acha que aquilo ali é o correto. É igual esse determinado pastor, ele pega um texto de Deuteronômio, lá onde Moisés liberou o divórcio, e ele prega ali. Ali ele faz uma doutrina bíblica em cima de um único texto. Ele tem muito que aprender. Se ele é um idoso ou não é, idoso eu também sou. Mas eu procuro fazer o correto. Ele está errado, está levando multidões para o inferno. E muitas pessoas estão indo por não conhecer esta palavra. Então nós temos que vigiar, prestar atenção nisso. O segundo casamento leva para o inferno, a não ser que a pessoa faleceu. Então você está livre para se casar novamente. Apocalipse capítulo 22, 15 diz assim: ficarão de fora os cães, os feiticeiros, os adúlteros. Vou até aqui, nem vou citar os outros, porque o que me importa é falar sobre o adultério. Os adúlteros, em Apocalipse 22, 15, não herdarão o reino de Deus. A palavra de Deus está mentindo? Será que a palavra de Deus está tão difícil de se entender? O Senhor é claro, quando Ele fala, ficarão de fora os cães, os feiticeiros e os adúlteros. Você que está adulterando, você que está com o segundo casamento, você que deixou tua esposa ou teu esposo e foi para outro casamento, assim como está acontecendo na maioria das igrejas, eu vou dizer, se você não se arrepender, você vai para a perdição eterna. Jesus Cristo está chegando, você precisa se arrepender. O Brasil precisa de arrependimento, o Brasil precisa de conversão, mas eu não estou falando de ímpios que não conhecem a palavra, estou falando da igreja. Ela precisa se arrepender. Esses líderes que estão casando multidões aí pela segunda vez, líderes que estão casando pela segunda vez e mostrando a sua nova família e a sua esposa lá de um lado, a verdadeira esposa, estão mostrando e os outros líderes estão aplaudindo junto. Bando de hipócritas, pessoas que não têm temor de Deus, que precisam se converter, precisam nascer de novo, precisam voltar ao primeiro amor, estão cegos, estão despreocupados com o reino de Deus, estão preocupados em estar em seus tronos, ali como reis, porque dominam, porque têm as suas fortunas,
então não estão preocupados com ensinar a verdade, estão preocupados com arrebanhar pessoas, ter pessoas junto deles, mas não ensinam a verdade. Acorde, igreja, porque a ira de Deus virá sobre o Brasil. Se você não se arrepender, o preço vai ser muito alto. O Brasil, falo de igreja brasileira, precisa se arrepender, precisa voltar ao primeiro amor, porque Deus vai levantar um novo remanescente e vocês verão o que Deus fará no Brasil muito em breve. Isto Deus tem falado há muito, e Deus também tem falado através do profeta David. Eu não falo aqui o sobrenome dele porque eu não pronuncio certo, mas o profeta David é um grande profeta que veio ao Brasil, um homem de Deus, um homem usado por Deus, e que 82 profecias dele já se cumpriram. Um homem que tem gritado ao mundo para que o mundo se arrependa. Um homem que tem alertado o Brasil. Nós temos aí o canal Alerta Brasil, uma bênção. Você que não é inscrito ainda nele, vai lá e se inscreve, porque é um canal abençoado, fala só sobre as profecias deste grande profeta, desse homem de Deus. E eu digo para vocês, eu há muito que eu tenho orado a Deus, Deus tem falado comigo, e o que eu vejo acontecendo, o que eu vejo esse profeta falar, só se cumpre o que Deus já falou comigo. Então ele é um homem de Deus, e que Deus possa ainda preparar de nós trazermos de volta ele ao Brasil, porque o Brasil precisa se arrepender. Eu quero ainda ler com vocês 1 Coríntios 7,8, diz assim: digo, porém, aos solteiros e às viúvas, que lhe é bom ficarem como eu. Paulo dizendo, fique solteiro como eu, mas se não pode conter-se, case-se, porque melhor é casar do que se arder. Aqui Paulo está falando dos solteiros, das viúvas. Se você pode ficar solteiro, fique, mas se você estiver abrasado, se abrasar, é melhor que você se case então, porque o solteiro e a viúva têm o direito de casar, ou o viúvo. E nesses comentários, alguém cita esse texto: é muito melhor nós casarmos que ficar abrasado. Casar, se você fosse solteiro ou viúvo, mas não quando você é casado, quando você tem a tua esposa, o teu esposo está ligado, mesmo que o homem foi lá e desligou, mas não desligou, na verdade, porque aquilo que Deus liga, ninguém desliga. Deus abençoa o casamento, está abençoado. A Bíblia diz, o que Deus ajuntou não separe o homem. Então não adianta você dizer, mas estou abrasado, vou casar. Aguente as consequências. Você errou, ou lute pela reconciliação, mas se você não tem desejo de reconciliar, fique só, vai fazer a vontade de Deus. Você não precisa estar casado para fazer a vontade de Deus, mas saia da podridão do adultério. Continuando aqui, Coríntios capítulo 7, versículo 10, todavia aos casados mando não eu, mas o Senhor, que a mulher não se aparte do marido, porém se apartar, que ela fique sem casar. Entenderam? Se ela se separar, Paulo diz, não digo eu, mas o Senhor, que se ela se separar, ela não se casa. Aí segue o versículo: se porém se apartar, que fique sem casar, ou que se reconcilie com o marido, e que o marido não deixe a mulher. Separou? Ou fica só, ou reconcilie. É isso que a Bíblia diz, gente. Tem inúmeros textos aqui, não vai dar tempo de eu citar todos, mas o que precisa é a pessoa acordar. Não adianta o irmãozinho estar lá enganado, porque um monte de enganadores, de falsos profetas, de homens profanos, homens que usam a Bíblia para enganar, estão enganando e estão levando pessoas boas, pessoas que são bênção na obra de Deus, mas estão sendo levadas para a perdição, para o inferno, porque são enganadas por líderes
Porque os líderes falam, enchem a cabeça delas, fazem uma lavagem cerebral, que está tudo certo. Está tudo certo, pode fazer. Mas não é a verdade, não pode, é antibíblico. Se separar, não case. Ou então reconcilie-se. É bíblico. 1 Coríntios capítulo 7, versículo 12. E alguns outros versículos eu vou citar aqui. Mas aos outros digo eu, não o Senhor. Se algum irmão tem mulher descrente, e ela consente habitar com ele, que não a deixe. Aqui eu nem vou ler tudo, vou explicar a vocês esse texto. Paulo está falando aí de alguém que casa com o descrente, e de repente aquela pessoa, vamos dar um exemplo, pode ser o homem, pode ser a mulher, que não concorda com a tua fé e é uma pessoa que te trata mal, é uma pessoa que ela age totalmente contra a tua fé, ela pode ser uma pessoa agressiva, uma pessoa que não está te dando paz de jeito nenhum. Aí Paulo fala, então, digo eu, não o Senhor, que se separe, mas ele não diz que é para casar de novo, ninguém mandou se casar com aquela pessoa, ninguém, ele não diz para casar de novo. Então a pessoa não é obrigada a ficar naquele jugo lá, sofrendo, apanhando ou sendo criticada pela sua fé, mas ela não tem que casar, ela não deve casar. Paulo não diz casar, tanto é que lá nos outros textos de Paulo ele disse, não se casem. A Bíblia, ela interpreta ela mesma, entendeu? A Bíblia não mente. Se Paulo falou, se Jesus falou, está falado, não pode. Mateus 19 diz assim, a ele porém respondendo, 19:4, ele porém respondendo disse-lhes, não tendes lido que aquele que os fez no princípio, macho e fêmea os fez? E disse, portanto deixará o homem pai e mãe, e se unirá a sua mulher, e serão os dois uma só carne. Jesus Cristo disse, a partir que você se une, que você se casa, você se torna uma só carne. Se você se tornou uma só carne, ninguém pode desfazer isso, só a morte. Homem nenhum, divórcio nenhum vai desfazer, porque foi Deus que uniu. Assim não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Jesus Cristo que está falando. A separação é mortal para quem separa para casar com outra pessoa. É mortal. Então, tem que se entender que não existe um segundo casamento, a não ser por a morte de um dos parceiros. Mas não temos base bíblica para isso. Versículo 7 de São Mateus, ainda 19, diz assim, disseram-lhes então, por que mandou Moisés dar-lhe carta de divórcio e repudiá-la? Versículo 8, disse ele, Moisés, por causa da dureza dos vossos corações, vos permitiu repudiar vossas mulheres, mas no princípio não era assim. Isso começou lá com Moisés, mas não era assim no princípio. Disse-lhes Moisés, por causa da dureza do vosso coração, vos permitiu repudiar vossas mulheres, mas no princípio não foi assim. Versículo 9, eu vos digo, porém, que qualquer que repudiar sua mulher, não sendo por causa da fornicação e casar com outra, comete adultério, e o que casar com a repudiada também comete adultério. Aqui as pessoas acham meio de casar de novo. Jesus não está falando que é para casar de novo. As pessoas subentendem, eles querem entender e fazer que aquele texto fale o que eles querem. Só porque Jesus disse, ele deu a entender que pode se separar no caso de prostituição, mas não casar. Você pode repudiar a mulher, mas se a repudiada casar com outro, ela comete adultério também. E vice-versa. Agora, é bíblico. Pode se separar no caso de adultério? Pode, mas não pode casar de novo.
Prove onde está abertamente na Bíblia que pode. Não tem nenhum versículo. Esse é o único versículo mais polêmico, que é o Mateus 19, que muitas pessoas se apegam nele para casar de novo. Mas a Bíblia não diz claramente que você pode casar de novo, mesmo sendo você traído, entendeu? Então, observa bem a palavra de Deus. Versículo 11. Ele, porém, lhes disse: nem todos podem receber essa palavra, mas só aqueles a quem foi concedido, porque há eunucos que assim nasceram do ventre da mãe, e há eunucos que foram castrados pelos homens, e há eunucos que castraram-se a si mesmo por causa do reino dos céus. Quem pode receber isso, receba. Ele falou isso porque os discípulos indagaram ele, mas então, essa questão do casamento é muito difícil. Quem pode se casar então? A quem Deus deu esse dom. Porque há pessoas que ele mesmo se torna um eunuco para servir melhor o Senhor, mas não peca contra Deus. Em Malaquias capítulo 2, versículo 14, já estou encerrando, dizeis: por quê? Porque o Senhor foi testemunha entre ti e a mulher da tua mocidade, com a qual tu foste desleal, sendo ela a tua companheira e a mulher da tua aliança. Olhe bem esse texto. Porque foi testemunha, e dizeis, porque o Senhor foi testemunha entre ti e a mulher da tua mocidade, a mulher que você casou. Deus foi testemunha entre ti e ela, a qual você foi desleal. Ela é a companheira, ela é a mulher da tua aliança. Como você vai simplesmente casar com outro e achando que vai estar tudo certo, só porque houve um divórcio? Ela é a mulher da tua mocidade. Se você tiver que casar novamente, então você vai reconciliar com a tua mulher, ou você vai reconciliar com o teu marido. Estou falando aqui mulher, mas está na mulher o homem, qualquer um dos dois que cometeu. Se você quer casar, então reconcilie. Caso contrário, meu irmão, minha irmã, você vai para o inferno. Você pode até me falar mal de mim, pode fazer os comentários que você quiser. Se você fizer um comentário abusivo, eu simplesmente vou bloquear você, porque eu não desrespeito ninguém, não gosto de ser desrespeitado. Mas a palavra de Deus, meu irmão, minha irmã, não vou deixar de falar, não. A igreja está podre, parte da igreja está podre. É casamentos todos os dias, segundo casamento, pastores de renome fazendo. E agora vem um alienado aí, ensinando o segundo casamento para as pessoas. Uma pessoa que devia ter vergonha na cara e pregar a palavra viva, pregar o arrependimento, para que a igreja do Brasil mude. Mas ele está nos Estados Unidos, onde a maioria das igrejas estão vivendo uma vida relaxada. A igreja que um dia houve um grande avivamento nos Estados Unidos, que um dia foi maravilhosa a igreja dos Estados Unidos, hoje está doente também, está pior que o Brasil. E aí o que acontece? A pessoa está lá e quer trazer esses ensinamentos de lá para cá, mas os ensinamentos têm que ser bíblicos, não ensinamentos de homens. Efésios capítulo 5, versículo 31 diz: por isso deixará o homem seu pai e sua mãe, se unirá à sua mulher, e serão dois, uma só carne. Para me encerrar aqui com vocês, irmãos e irmãs, eu não sou homem de passar a mão na cabeça de ninguém. Como eu falei a vocês nos outros 2 vídeos sobre adultério, eu errei, eu pequei e amargamente me arrependo. Amargamente, por ter causado prejuízo, detrimento na vida da pessoa a qual me envolvi, da sua família e na minha família. Eu me arrependo diante do Deus vivo e não quero nunca mais na minha vida aventuras, adultério. Eu sempre fui um homem de Deus,
Até hoje não entendo como eu caí, não entendo. Mas digo para vocês, eu me arrependi amargamente pelo meu erro. E até hoje pago consequências, gente. Mas pensa que eu reclamo a Deus, se eu pago consequências ainda, foi porque eu errei. Deus não errou, eu errei. Agora, volte para o Senhor, se arrependam, renuncie o pecado, renuncie o casamento errôneo. Vai sofrer, vai doer, mas Deus vai curar as tuas feridas. Deus vai sarar você. É melhor você estar na glória, é melhor você ser salvo, porque Jesus Cristo está voltando, muito em breve Ele está vindo nas nuvens de glória para buscar sua noiva. A noiva é pura. Jesus não vai vir buscar a igreja dos pecadores, não, a igreja dos adúlteros, não. Existe no meio de toda essa igreja, de todo o envolvimento dos ministérios, existe um remanescente, existe a noiva, a pura, a igreja pura. Assim como na igreja de Sardes tinha alguns que se salvavam, e até na igreja de Laodiceia, também na igreja brasileira tem alguns que se salvam. Alguns líderes e membros. Portanto, arrependei-vos e não esqueceis, vigiai, porque o reino de Deus está chegando, a glória do Senhor virá sobre esse país. Buscar a noiva dele, buscar a igreja verdadeira. Mas porém eu digo para vocês, que antes de tudo isso, ainda virá algo sobre o Brasil, que vocês vão ficar estarrecidos. A ira de Deus virá sobre o Brasil. Há muito que Deus tem falado comigo, e da mesma forma que quando eu comecei a assistir às pregações do profeta David, também observei que ele fala tudo. Deus o enviou para alertar o Brasil e o mundo, e Deus tem levantado pequenos homens de Deus também para alertar. E eu digo para você, eu amo vocês e peço, se arrependam, voltem para Jesus, voltem para o reino. Não adianta você viver uma vida de momentos, felicidades momentâneas. Leve uma vida de salvação eterna. Tenha certeza da tua salvação. Viva em santidade e novidade de vida. E assim Deus te abençoará muito, e naquele dia você estará com o Senhor na glória. Deus abençoe vocês, eu amo vocês em Cristo Jesus.